aleluia, aquele homem que estava totalmente possuído por demônios, havia uma promessa sobre ele, porque ele era filho de Jacó. E Jesus vai para mudar o destino deste homem. Jesus reconhecia o valor que este homem tinha no seu ministério. E Jesus então larga a multidão toda. Aí você entende porque às vezes você deixa 30 mil e vai atrás de um. Porque este um, a gente sabe o final da história. Este um, quando ele é liberto, ele quer fazer parte da comitiva de Jesus e quer entrar no barco. Aí Jesus diz para ele: não, eu preciso de você aqui em Decápolis, a começar aqui pela sua cidade em Gadara. E você então, como um verdadeiro gadita, você vai transformar esta cidade. Você vai falar do que eu fiz. Vai para a sua casa, para os seus familiares, que tentaram resolver o problema de uma forma, te colocando numa jaula, aprisionando por causa do seu comportamento. Agora vai dar testemunho, a começar da sua casa, na sua família, e depois você sai pela cidade e vai começar a proclamar, aleluia, as virtudes do alto, o que eu fiz a você, aleluia. E Deus então, aleluia, conclui a obra naquele homem. Tem horas, amados, que a gente quer, né, fazer parte de uma comitiva, porque é muito bom estar ali com Jesus, né? Sendo instruído, sendo treinado, preparado, juntamente ali com os 12, depois virou 70, de 70 foi para 500, mas depois, sempre como tem um teste de seleção, voltou para 120, para começar, né? Mas Jesus chegou para aquele gadita e diz assim: olha, fica na cidade, eu preciso mais de você aqui do que junto de mim. E o Espírito que está sobre mim agora virá sobre você. E a unção que está sobre mim virá sobre você. E você fará coisas extraordinárias nesta cidade. Aleluia! Então quem nasce em Gadara, meu irmão, aos olhos dos homens é gadareno, mas aos olhos de Deus é gadita. E Jesus precisava abrir os olhos desse gadita para mostrar que havia uma promessa sobre ele, que o fim dele não era nas prisões, não era possuído pelos demônios. O fim, o destino dele, o destino profético dele, aleluia, era ser um missionário, era ser alguém que seria usado tremendamente nas mãos de Deus para fazer o nome de Jesus conhecido naquele lugar. Aleluia. E aqui eu queria lhe dizer que muitas vezes a gente pensa que Jesus vai levantar obreiros e missionários dos palácios, mas geralmente Jesus pega aqueles que não são, aqueles que ninguém dá nada por ele, aqueles que têm um passado totalmente maculado, aqueles que têm um passado que diz: mas Senhor, quantas pessoas têm se excusado, dado desculpas para Deus, por causa da sua vida, por causa da sua origem, por causa do que passou e do que está passando, né? E aí entra numa vida totalmente emotiva, até porque por natureza nós somos mais almáticos do que espirituais, e aí está o grande problema. Nós somos movidos mais por sentimentos, por emoção, do que pela própria palavra de Deus. Eu estou falando aqui de fato, o que de fato acontece na nossa vida. A gente olha para alguém, a gente começa a ter misericórdia, a ter pena daquela pessoa. Oh, coitadinho. Mas Jesus, quando olha para você, não olha assim, coitadinho, com pena. Ele olha para você, não como um gadareno, mas como um gadita. Eu vim para mudar o teu destino. Eu vim para mudar a tua história, para reverter o teu quadro, porque o teu destino não é no lugar de morte, não é no lugar, aleluia, sendo aprisionado por demônios, mas sendo preso pelo Espírito Santo para fazer a sua obra. Aleluia. Eu sempre tenho dito, amados, eu gosto de um versículo que
profeta Isaías, capítulo 10, a partir do versículo 9, quando ele fala sobre a soberania de Deus. E o próprio Deus se auto-revela dizendo que eu sou o único Deus. Ainda que homens façam deuses para si, não existe nenhum igual a mim. Eu sou o único que anuncio o fim já no começo. O que significa isso? Deus já tem um destino profético sobre a tua vida, que faz conhecer aquilo que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Este é o nosso Deus, é o único que diz: o meu conselho será firme. Eu prometi e eu mesmo o estabelecerei. E farei toda a minha vontade. Significa que Deus, quando olha para você, Deus já decidiu o seu destino. Eu queria lhe dizer que Deus não tem plano B para a tua vida. Deus tem plano A. Deus tem um plano original. Sabe por quê? Porque Deus, ele não precisa de um conselho para decidir sobre você. Deus não precisa fazer reunião para estabelecer aquilo que Ele decidiu sobre a tua vida. O próprio apóstolo Paulo, com muita propriedade, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, insondáveis os teus pensamentos. Quem foi o teu conselheiro? Quem primeiro te deu para que possa reargui-lo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Deus, ele tem um plano A para você. E significa que Ele já fez. Ele já estabeleceu, porque Paulo disse que Ele já, nos deu, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bom, para a gente entender isso, você primeiro tem que entender que as coisas primeiro se estabelecem no mundo espiritual para depois se manifestar no mundo físico. Então, quando diz Ele já nos abençoou, isso significa, já está tudo preparado sobre a tua vida, o teu destino já está pronto. O teu destino, ele já está selado com o dedo de Deus. O teu destino está amarrado ao teu propósito. Às vezes nós falamos muito sobre as profecias, e às vezes a gente fica mais preocupado com a profecia para saber o nosso destino. E aí por isso a gente busca profetas. Eu já tenho falado aqui que o profeta da graça não é o mesmo profeta da lei. O profeta da lei é um vidente, que quando ele falava, Deus confirmava a sua palavra. Mas o profeta da graça é aquele que, quando nós profetizamos, o que confirma, o que profetizamos é a palavra de Deus. A profecia, ela não é usada para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. Disse Paulo aos Romanos, aos Coríntios, melhor, que a profecia, ela tem uma finalidade: exortar, consolar e edificar. Mas corpo, igreja. Mas quando nós, por não conhecermos a palavra de Deus, muitas vezes a gente acaba fazendo uma mistura santa. A gente precisa entender que quando se trata de pessoa física, quando Deus usa um dom para revelar acerca do seu futuro, do seu passado ou do seu presente, Ele usa os dons de revelação, que são palavra de conhecimento, que fala sobre o seu passado e o seu presente, e palavra de sabedoria, que fala acerca do que vai acontecer, do seu futuro. Existe um outro dom nos dons de revelação, que é discernimento de espírito, que Deus precisa levantar dentro da igreja, para que a gente saiba o que é que está acontecendo no mundo espiritual, para não sermos enganados.
E as pessoas ficam muito focadas nessa questão de profecia, atrás de profeta. O profeta da graça é aquele que profetiza a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando é profetizada, já tem a sua resposta instantânea. Porque é corroborada pela própria palavra, pelo que está escrito, e Jesus diz: passarão céus e terra, mas o que eu falei, revelei através da minha escrita, do que está escrito não passará. Então você, como profeta, já começa a profetizar sobre a vida, aleluia, dos seus irmãos, das pessoas, aleluia, fisicamente falando, aleluia, aquilo que já está profetizado acerca de promessas sobre a tua vida, como havia uma promessa sobre os filhos de Gade. Jesus foi lá ativar essa promessa naquele gadareno para mudar o destino daquele homem. Sabe por quê? Profecia não nos traz destino, o que nos traz destino é propósito, e o propósito de Deus não pode ser frustrado. Enquanto você estiver alinhado com o propósito de Deus, Deus tem compromisso com você para estabelecer aquilo que Ele já decidiu. E Ele diz, aleluia, eu chamo, aleluia, do Oriente as aves de rapina, porque aquilo que eu falei, eu já estabeleci e agora confirmo. Eu mesmo o farei, eu mesmo o estabelecerei. Aleluia, Deus está dizendo, olha, na sua soberania, o plano que Ele tem para a tua vida, como disse lá em Jeremias capítulo 29, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que esperais, ou seja, um destino que você já, pelo conhecimento da palavra, já sabe que Deus vai fazer na tua vida, aleluia. Então você está esperando o que de Deus? Aquilo que lhe foi prometido, irmãos, é um direito seu. Você sabe por que o povo de Deus está perecendo, vivendo, muitas vezes enclausurados, acorrentados, vivendo nas regiões de morte e sepulcros? Por causa da ignorância. A ignorância é treva, por isso que Satanás é o príncipe das trevas, ele aprisiona as pessoas nas nossas mentes, principalmente, porque nós somos o que pensamos. Ele aprisiona através da falta do conhecimento. E aí, quando Jesus chega, que é a luz, que é o conhecimento, as trevas têm que se dissipar. As trevas têm que dar a luz, lugar à luz. E aí quando Jesus chega, Ele tira você das regiões, aquele que vivia nas regiões da sombra da morte, de repente viu uma luz. E aqueles que viviam em trevas, de repente apareceu a luz, e Ele começou a lhes ensinar, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque eu já cheguei. Recebam essa nova forma de pensar. Jesus veio tirar o que o diabo colocou